É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Que isso, imagina, eu falo assim que vocês, pelo menos aqui, uma opinião pessoal, mas que eu sei que não é só minha, eu diria que hoje em Batatais vocês são uma referência de casal, de pai, de mãe, de projeto social, porque esse projeto de vocês não é musical. Porque ele não é só musical. Até... Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais. Até nisso eu queria explorar um pouquinho mais, que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. A gente falou bastante sobre a questão da arte, do belo, da música, mas concordo com o irmão Francisco, vocês não são, não que seria pouco, mas vocês não são só isso. Eu falo assim, o coral Pingo de Luz não é só a questão da música, né? Então eu gostaria que você falou assim, tantas outras questões de formação humana, né? Quais são os outros aspectos que vocês trabalham com esses jovens, com essas crianças? De que forma que é trabalhado? Você disse que tem um encontro de ensaio de 1 hora por semana, e a cada 15 dias ensaio com os 2 grupos, né? Parece pouco, na minha visão, assim, olhando, para trabalhar tantas coisas que a gente sabe que vocês trabalham. Então, quais são os outros aspectos? Como que vocês trabalham? Qual a forma de ação nisso? Então, dentro da estrutura dos ensaios que eu falei, a gente costuma colocar, a gente colocava até mais antigamente, mas agora a gente pega tanto repertório para preparar que fica o tempo curto. Mas no último ensaio mesmo eu coloquei uma história de valor. As histórias de valor, elas trazem um significado muito profundo e fazem com que as crianças reflitam a respeito daquilo. Elas se colocam no lugar do personagem. Certo. Isso é muito poderoso, gente. A criança, ela consegue sentir o que está acontecendo através da história. Eles ficam quietos, num silêncio absurdo, curiosos para saber o que vai acontecer. E depois eles ficam refletindo um pouquinho. As histórias, então, é algo que a gente usa, que faz muito bem, né, Alex? Para eles e para nós. Quem não gosta de uma boa história, né? Exatamente. A gente trabalha muito também com eles o silêncio. Porque a gente fala que para aprender uma música, precisa aprender a ouvir. E para ouvir, a gente precisa silenciar. Vocês conseguem, né? Muito. A gente consegue. Silêncio é complicado, né? Eles ficam em silêncio. Quando a gente fala que é para ficar em silêncio. Porque aí tem um momento especial para isso, né? E geralmente é no final. A gente põe eles para ficarem quietinhos mesmo. Às vezes a gente pede para eles deitarem no chão, com as pernas encostadas na parede. E eles relaxam, eles soltam, eles entregam, soltam os pesos mesmo. E aí eu vou chegar aqui onde eu queria chegar, que esse aqui é até um jogo que eles gostam muito, que a gente já trabalhou com grupos separados, os trunfos das emoções. E depois, se o Jander quiser pegar aqui, ó. Na câmera. Isso. É um jogo bem bacana que eles adoram. E aqui nesse jogo, gente, assim, fala sobre todas as emoções que às vezes eles podem estar sentindo. E no ano passado a gente trabalhou, as fotos dos quartos do retiro eram com algumas emoções que a gente escolheu aqui, eram algumas cartas. Confusão, ira, paz. Tem emoções que a gente fala que desequilibram, outras que equilibram, né? Mas assim, e aí a gente chega na parte especial, Marcão, a gente acessa os sentimentos deles. Meu Deus. Veja bem, hoje, com toda a correria que todo mundo tem, quando que a gente senta e conversa, como a gente está conversando hoje? Ainda mais esse tempo todo, nunca. Quem que se interessa em ouvir o outro? Peraí, eu quero ouvir o que você faz, como você faz, por que você faz, como você consegue. Então, a gente se colocar disponível para eles e falar, estamos aqui com vocês e por vocês. E na hora que a gente estiver lá na frente, se eu errar, vocês erram comigo. Sábado mesmo aconteceu, eu errei 2 vezes e eles erraram comigo. É um ambiente em que a gente se permite errar. Porque a gente constrói. Que legal. Porque né? errar, quando erra cada um num tempo, é erro mesmo. Agora, quando erra junto, é arranjo. É arranjo. Peraí, essa eu gostei. Essa eu gostei. Quer dizer que se errar cada um errar num tempo, é erro. Agora, se errar todo mundo junto, faz parte da música. Parte da música. Isso no carnaval eles chamam de bossa. Meu A bateria do carnaval chama de bossa. Olha só, essa eu não sabia. Mas essa questão desse tempo de conversar, eu acho que até claro que não é só isso, mas eu acho que parte do motivo do sucesso dos podcasts
né? E eu não estou falando só do nosso, porque o nosso ainda tem que remar adianta. muito ainda para ser um sucesso, mas é que a pessoa, quando coloca para escutar uma conversa, ela se sente no meio dessa conversa. Sim. Então, um assunto que é interessante, mas que ela se interessa, mas que ela não tem quem tenha o tempo para conversar com ela. Sim. Então, ali ela não está tendo uma aula, ali ela não está vendo uma entrevista, ali ela está participando, Da apesar conversa. que passivamente, mas ela participa de uma conversa. Uhum. Ali ela está bebendo de um tempo que ela não tem. E muitas vezes as pessoas fazem isso no trabalho, igual eu mesmo. Eu praticamente trabalho o dia todo ouvindo podcasts. Ou assuntos, ou matérias. Eu faço isso, eu sei que o Janderson faz bastante isso. Muitas pessoas falam para mim. Eu fui na reunião do Conselho Municipal de Assistência lá de Ribeirão. Eu estava entrando aí uma assistente social de uma outra entidade. Falei assim, muito legal o podcast dos 6, cara. Toda terça-feira eu chego de manhã, começo a trabalhar e coloco para tocar. Muito legal. Né? Então, assim, que eu vejo que a pessoa que ela não tem, não todos os casos, mas eu vejo assim, muito do sucesso é por causa disso. Os podcasts possibilitam a pessoa participar de uma conversa que muitas vezes ela não tem tempo para participar. Né? Então, Então, mergulhar dentro da conversa. que ela tá ali, eu não posso. E quantas vezes eu mesmo estou lá ouvindo, a pessoa fala assim: não, é mentira, isso não é verdade. Eu converso, eu lembro do meu pai, da minha mãe conversando com as novelas, sabe? Eu meio que conversando ali. Ai, bate, pega agora. Então, eu acho que muito disso é por causa dessa ausência de tempo. Né, de sentar, de trocar ideia, de bater papo. E isso acaba distanciando as pessoas, né? Então, e ali a gente faz isso com a música, né? Porque para ensinar uma música, a gente tem que contextualizar a música. A gente está ensinando uma música para eles, que a gente vai cantar num casamento, e é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Então, quando a gente for ensinar essa música, gente, o que agrada a Essa Deus? música é linda, não A vai primeira fazer. pergunta é essa: o que agrada a Deus, na sua opinião? A gente fala para eles. E eles, nossa, eles olham para dentro e começam a falar. E vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Então, isso já tem o quê? Uma reflexão. Aí eles começam a pensar minha sobre alma isso. pequena. Minha pequena alma. Minha pequena alma. Minha pequena alma. Isso. Nossa, olha. Às vezes eu falo, que eu amo minha pequenez Isso. e minha fraqueza. minha pobreza. Minha pobreza. É a Olha. esperança. Isso. Eu guardo muito essa música na interpretação da Ziza É Fernandes. essa mesmo que a gente É está essa. fazendo. É essa mesmo? É essa mesmo. Muito então, bonito, viu? mas aí você contextualiza a música e isso aí ele já começa a sentir. O que agrada a Deus? E aí depois a pergunta, o que você faz que agrada a Deus? E aí depois outra pergunta, aproveitando que a gente está dentro da quaresma. E aí, o que não agrada a Deus? O que eu faço que não agrada a Deus? Então a gente consegue contextualizar uma música. E aí na hora de cantar, gente, aí eu falo, aí a música tem que estar correndo nas letras. Então eles não Faz cantam, sentido, eles né? entram na música. É isso. Faz sentido a música. Tem faz que, sentido. tem que entrar É essa. no cérebro, tem que entrar no sangue, tem que entrar no coração, porque só assim vai entrar no coração de quem ouvir. Entende? É porque se ele não entrou em si mesmo, como é que ele vai fazer o outro? Então é por isso que tem muito sentimento ali envolvido. E só tem sentimento ali porque tem sentimento aqui. A força vem porque somos nós dois. A força é a família. E aí, quando o senhor me perguntou da família, né? As famílias lá são assim. São famílias sedentas de dar o melhor para os filhos, no sentido de educação, de alma mesmo. Entende? Então, quando as famílias chegam ali... Gente, esse ano chegaram 16 alunos. Que alegria receber aquelas famílias. E assim, a maioria conhecia a gente de vista, tudo, mas aqueles que de repente chegam, parecia que, nossa, já era pra gente estar junto. Chegou a hora, eu estava contando o tempo para chegar a esse momento, porque eu quero construir essa educação junto com alguém que pensa parecido comigo, porque sozinho é difícil. É muito difícil. E a gente tem muito essa ideia, porque e o técnico, hoje é fácil da gente conhecer, adquirir o conhecimento técnico. Hoje está disponível na internet, qualquer um que quiser aprender, aprende. Aprende, né? E hoje, qual é a maior dificuldade de todas as empresas? Você contrata um cara que estudou a vida inteira, ele é especialista do especialista, do cantinho, né? Ele vai se especializando em pequenas e ficando muito técnico e cada vez sabendo mais e cada vez mais difícil de conviver com ele, né? A grande dificuldade de toda empresa de achar um técnico é conviver com esse técnico depois. As relações humanas. Relações humanas. Hoje a dificuldade é tremenda, né? As pessoas não têm o tempo, não têm Paciência. a paciência, a humildade, né?
E o coral tem essa possibilidade de poder a pessoa viver um momento à parte da realidade, né? Ele por si só, assim, tem um monte de estudos aí que fala as vantagens de viver a experiência de coral. Vem disciplina, vem ordem, vem humildade, resiliência. Trabalho neurológico, trabalho vocal. Tem, assim, estudos, o que acontece no cérebro da pessoa que estuda música, assim, é notório. A pessoa que estudou música tem uma relação muito grande com o Alzheimer, né? A pessoa que se dedica a aprender, ela consegue ter um distanciamento muito maior do Alzheimer. Como assim? A pessoa que A idade tá chegando, né? já tá estudando música há um tempão. Não, tô brincando, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. O estudo da música, né, ela vai distanciar, ela diminui... Do Alzheimer. Ela diminui os riscos do Alzheimer, né? Exatamente. Meu Exatamente. Deus, coisa. Devia ter aprendido a tocar violão, hein? Eu não consegui, meu sonho era tocar violão. Não tocar violão, Mas o não, senhor- Francisco. Mas eu depois de ver, não aprende. Não, mas Aprende. cantar O velho não também. pega marcha. Cantar também. Não, E não. o senhor canta muito Não, bem. Não, ele melhorou bastante. A gente, Meu Deus. não, Meu agora Deus. é assim. Aliás, o senhor fez uma pergunta que acabamos não respondendo por completo, se qualquer um pode cantar. Claro. Sim. Claro que qualquer um pode e deve cantar, mas não é qualquer um que deve pegar o microfone. Né? Ah, sim, o Padre Germano falou que ele pega porque ele é o dono. Exato. Ele falou, eu sou dono, quer ver quem vai tirar da minha mão. Se abaixa, exatamente. Mas assim, a criança, quando pequena, ela consegue desenvolver. É mais fácil trabalhar com... Eu possível. penso assim, por exemplo, teve uma vez que o pessoal estava falando, quando eu entrei no bombeiro, questão de aula de natação. É muito mais fácil você ensinar uma criança a nadar do que um adulto. Eu acho que Exatamente. tudo é mais fácil quando Então é na criança. música também é assim. Sim, Nossa. sem Porque você dúvida. imagina que o adulto já é mais fácil, né? Então quer dizer que Não, minha é mãe criança. dizia que o burro velho não pega marcha, né? pega. Deve ser assim, né? Deve ser assim. Sabe sua mãe. Ah, minha mãe dizia isso, ela falava, depois de velho vai aprender. Tem que aprender quando é pequenininho. Então quer dizer que a música também é assim. Quando, É sempre mais fácil trabalhar com a Isso. criança. quando a gente começou no coral, né? Eu sempre tinha aquela paixão assim, não, a pessoa não é afinada, mas é falta de estudo. Vamos trabalhar que ela vai chegar lá. E depois dessa caminhada toda, eu entendi que criança que começa nova e é desafinada, a gente consegue afinar ela. O velho não tem jeito. O adulto não tem jeito. É muito complicado, né? Não, não é complicado, não tem jeito. Não tem jeito, agora não tem. Eu vou dar Não um abraço tem pra jeito ele. mesmo. O senhor melhorou bastante. Não. mas Olha, Não, hoje o irmão é afinado. Não, hoje sim, mas quando ele Tá muito bem. começou, que ele começou a proclamar os evangelhos lá atrás, eu lembro que o Janita era sofrido. Olha só. Que assim, não era. Eu sempre mas ouvi ele você cantando bem. ele Eu não peguei essa percebe. parte, então. não vi essa Ele não percebe essa parte, porque a gente dava a nota pra ele, Não, eu não gosto de nota, tanto porque eu já- faz a nota que você dava pra ele. Então, teve um dia que eu fui, não sei onde que cidade que eu tava, que eu fui cantar, a pessoa falou assim, que nota que é? Eu falei, meu filho, não sei. Não, eu falei, deixa eu começar, se você conseguir, você acompanha. Se você não conseguir, deixa não eu. tem problema, porque eu vou atrapalhar. Porque se você... O Jandir sabe disso, eu brinco com ele. E ele é um dos únicos, era ele e o Elton, os dois únicos que conseguem me acompanhar, porque eles sabem... Porque se você... Até o toque, ela não conseguiu entrar. Eu falei, ela não vai. Então, Mas Bloqueia. ele é que se bloqueia, torna, bloqueia. se torna para quem, que nem o irmão falou assim, não é músico, mas não é perceptível para ele. Mas ele antes dava um sol para ele, quem quer sol é quem tá na praia, para ele tanto faz que ele vai Eu fazer. não entendo, Mas hoje, mesmo se ele percebesse, caso você dá a nota, é claro, se dá um si que ele não vai chegar lá em cima, mas você dá a nota, ele já consegue entrar naquela nota, né? Então o Jandim já acompanha ele, né? Jandim mais. Antigamente era duro, né? Ele parecia um exame. Ele parecia o eletrocardiograma. Era isso aqui. Hoje não. Hoje. Hoje nós aprendemos, ele tem as melodias. Tem isso daí. Dependendo da melodia que ele puxa, eu já sei qual que é o tom que ele tá. Eu já aprendi. Nem sei o que é isso. Mas hoje ele melhorou bastante. Hoje já não é eletrocardiograma mais. Eu deixo ele começar, depois eu vou atrás dele. Aí ele vai embora. Quando você disse no início, né? Então, vocês. Primeiro, como é que vocês conseguem tempo para tudo isso, né? Porque eu acho assim, quando a gente fala tempo, mas fica 1 hora, 2 horas sexta-feira, 2 horas no sábado.
Mas aí, além disso, tem a viagem, tem a apresentação, Tem o Às preparo. tem O as preparo, eu missas, acho que é o mas maior peraí, tempo. você não chega lá para ensaiar do nada. Você tem que, como o Marcão falou, se Olha preparar. o tanto de livro. Assim, eu vou dar aula, eu dou aula em Ribeirão Preto, né? Eu começo a dar aula, a minha aula vai das 7 da noite até as 10h30. Eu tenho intervalo no meio. Então, quer dizer, mas às vezes eu fico um dia inteiro preparando aquilo ali. Eu fico um dia inteiro, porque eu tenho que pesquisar o que eu vou falar, eu tenho que pegar, eu tenho que montar slide, eu tenho que montar apostila. E eu, quer dizer, eu gastei um dia inteiro para depois falar 3 horas. Então, quer dizer, você vai ensaiar, quer dizer, você precisou de tempo para isso também. Sim. Para poder depois. A gente tem que ser bem organizado. É uma coisa que Isso eu sofro. que a gente aprendeu, porque a gente tem a Tem família, receita pronta. tem a família. Não tem receita pronta. A Dá pra receita nós. pronta é a gente ter um objetivo e Gente, trabalhar é muito junto. difícil. É difícil. Porque porque tem coisa que você, por mais que você planeje, você organize, mas eu vou citar um São exemplo. muitas demandas, né? Não, eu vou citar um exemplo. E até o imprevisto. No nosso caso específico, eu tenho um deles, principalmente, que é velório. Né? É muito complicado. Não dá pra combinar quando o cara vai morrer, Não né? tem jeito de marcar. Acontece. De agenda põe velório. Tem jeito. Sim. E aí, então, quer dizer, de repente a pessoa. Eu combinei com você 9 horas da manhã. A pessoa me liga, não, enterra 9h30, você tem que vir aqui. E como é que você fala não para as pessoas na hora dessa? Eu viajo muito. Então, às vezes eu estou em Ribeirão, estou em São Carlos, estou em Serrana, estou em outra cidade. Essa pessoa me fala, não estou em Batatais. Eu às vezes nem consigo, estou na estrada, não atende o telefone, e a pessoa fala, eu tentei e tal. Então, quer dizer, isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, eu não sei se é por questão do próprio ministério, e você também tem o seu negócio, a sua empresa. Mas ontem, por exemplo, eu tenho que preparar a questão da liturgia de domingo, domingo de Ramos, né? A comunidade é que faz a parte Do Evangelho. da paixão, do evangelho, dialogado. Preparar as músicas do pendrive, porque né, aí nós temos a procissão de Ramos, tem que escolher as músicas próprias daquilo ali, e depois também tem, à tarde, são 2 pendrive, porque são 2 procissões, que é a do encontro, né? Então a dos homens e a das mulheres tem que preparar tal. Então ontem eu falei assim, eu vou fazer isso hoje à tarde, por quê? Porque hoje eu sabia que eu ia ficar aqui o dia inteiro, depois amanhã de manhã também, e à tarde tem reunião com o bispo. E no sábado eu dou formação o dia inteiro praticamente, então quer dizer, no domingo eu já tinha que estar pronto. Então eu falei, hoje à tarde eu vou chegar aqui, eu vou fazer isso. E eu cheguei e comecei. O meu computador pus lá o texto para poder já... Porque aí eu tenho que mudar a cor, mudar os nomes, porque outras pessoas já foram embora, outro chegou e tal. E cada ano é um evangelho diferente, porque nós estamos no ano, não sei agora, o ano passado foi B e tal. De repente bateu na porta. Quase que eu falei o nome da pessoa. Fulano tá aqui, queria falar com o senhor. Entra. Aí a pessoa senta. Ficou 1 hora. A hora a pessoa levantou e falou, agora vai. Aí chegou um casal. Entrou, vou conversar. Não, mas é rapidinho. Ficou 30 minutos. Como é que você faz? Foi um imprevisto, não tive culpa. Eu não consegui fazer. Agora eu tô aqui pensando. Mesmo em dia que a gente... Eu tô aqui pensando que cara que eu vou acabar isso. Aí é só recorrendo à misericórdia mesmo. Não, é que eu tô falando pra vocês, porque a gente sabe que é difícil isso. Eu por exemplo, eu não sei vocês, porque vocês ainda têm os filhos juntos, né? Sim. Eu não tenho mais. Eu só tenho o caçula comigo. Que é o Maxwell, que é tetraplégico, então ele fica em casa, não tem como. Os outros todos casaram, ou mudaram, moram em outra cidade, cada um tem sua vida. Então eu costumo dizer que para mim o domingo à tarde é sagrado. Porque de manhã eu fico na igreja, eu vou sair 6 horas de casa e volto meio-dia. Eu vou para a igreja, saio de uma, vou para outra e tal. E aí eu gosto de deixar o domingo, eu não gosto de assumir nada domingo à tarde. Porque eu falo, tem que ser para eles. Alguém poderia dizer, mas não pode ser um dia de semana? Foi dia de semana eles estão trabalhando. Dia de semana eles estão na outra cidade. À noite eles estão fazendo faculdade, então cada um está com a sua vida. Então não adianta se eu ficar em casa, eu vou ficar sozinho lá, eu com a Tereza. Então, no domingo eu sei que eles vão. É sagrado isso, vai tudo lá. Mesmo quando vai para cada sogra, depois eles passam lá. Então, é aquele momento que você tem com eles. Por isso que eu falo assim, a gente fica nessa administração de tempo hoje com uma dificuldade muito grande. Eu perguntei uma vez se estava, realmente não está, né? Mas a sensação que a gente tem é que o tempo está correndo mais rápido. Ou seja, parece que o ponteirinho no relógio está indo mais depressa. Não está. O dia continua tendo as mesmas 24 horas do mesmo jeito. Não mudou absolutamente nada. Embora a gente tenha a sensação que sim. E por quê? O volume de informações aumentou no mesmo período de tempo. Então dá a sensação. Porque, por exemplo, se antigamente, para você receber notícia de alguém, demorava 3 dias para uma carta chegar,
Hoje um WhatsApp chega no segundo. Você já ficou sabendo ali e você respondeu no minuto. Antigamente não. Isso gera até angústia na gente. Gera angústia. Quer ver me Ansiedade. deixar doido, eu mandar mensagem pra Camila e ver que ela viu e não responder. Não, Aí não é teste de cardíaco dos filhos, Teste de não. cardíaco. Não, mas eu falo assim, por exemplo, eu gosto muito de notícias. Duas coisas que eu vejo na televisão ultimamente é só isso, eu não consigo ver mais nada. É noticiário, que eu gosto, né, as notícias, e futebol. Na verdade não é futebol, é esporte. Qualquer esporte que tem ali eu gosto. Tem basquete, vôlei, eu gosto. Bote. Qualquer coisa. Marcão, eu gosto de esporte. Se não tem nada, eu assisto qualquer coisa. Não, assisto. Eu só não gosto de esporte violento, nessas MM, essas coisas, eu não gosto, não. Mas o que eu quero dizer? É que, por exemplo, então, quando você pega aqui, olha para você ver a sensação que você tem hoje. Você coloca num site e você começa a olhar as notícias lá. Eu sei, vocês sabem que as notícias, a cor define que notícia que é. Você sabia disso, né? Vou pegar um site, não vou falar o nome aqui, mas tem um site que muitos outros copiam isso. Pela cor das manchetes, da letra das manchetes, você sabe sobre notícia o que é. Então, lá, se é vermelho é política, se é verde é esporte, se é laranja é entretenimento. Então pela cor você descobre. Eu acho interessante, porque de repente você vai lá e abre a página, por exemplo, agora, por exemplo, 9 horas da noite, 21 horas, você abre a página, aí você dá aquele passar de olhos rapidinho. Aí você vê lá em cima que o deputado falando fez isso, que o teu time perdeu, ganhou, não sei o quê, aí você viu tudo. Passa, deixa o telefone pra lá, e vai fazer outra coisa, comer um bolo, tomar um café, aí dali 2 horas você vai de novo lá na mesma página. Gente, se você olhar, tiver a mesma coisa, você fica bravo. Você fala assim, mas não mudou nada. Quer novidade. Eu quero novidade. Eu quero coisa. Então, quer dizer, eu quero mais coisa. A gente se habituou a isso, né? Sim. Exatamente aquilo que ele falou. A gente fica. Você pôs a mensagem lá, não veio a resposta, você já ficou. Como é que é? Não vai? Eu mesmo, às vezes, quantas vezes eu tô lá assistindo televisão, tô aqui no celular. A gente não sabe o que você tá fazendo. Não, e você vai acompanhando, e às vezes conversando com outra pessoa que tá do lado. Você faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Vai gerando, né? Uma velocidade, o senhor falou, uma velocidade de informação tão alta Dá a impressão que que não adianta, o nosso cérebro continua processando naquela velocidade. É onde no coral a gente trabalha algo que a gente acredita que faz a diferença nesse aspecto, né? A gente traz a centração deles, a presença, a inteireza deles. Isso mesmo. Como é que vocês fazem com isso aqui? Né? Então, se eles levam, eles só podem acessar para ver a letra de música. Eles não proibido. usam no coral. E aqui no Retiro eles não trazem. Fica Então, os eles 3 sabem dias. que Você a sabia gente... que hoje é uma dor de cabeça, né? Sim, eles sabem que a gente não deixa Gente, acessar. é um problema gigante isso, que encontro de jovens, que nem eu trabalho em alguns, tem jovens que têm crise de ansiedade porque tira o celular. Mas dá Eles pra vão embora. acreditar. Vai embora, Vai dá crise de ansiedade, começa a tremer, Não começa a chorar. Hoje, É uma doença já. hoje se tornou tão sensível essas coisas que, às vezes, numa palestra mais emotiva, não sei se caso a menina de vocês falou para vocês se aconteceu também no encontro dela, às vezes numa palestra que é mais emotiva, mais forçada, igual aquelas palestras que a gente tinha na nossa época de TLC, você chegou a fazer com o Bortolin? Sim, Então, é da mesma época que eu. sim. Já dá para saber mais ou menos o que acontece. Se o Bortolin vem dar uma palestra, igual ele dava pra gente lá naquela época, dar um tapa numa mesa, as crianças começam a chorar. É. Tanto que Hoje tá assim. eu falei com ele no último TLC, que eu falei, na minha palestra você dava tapa na mesa. Assim, se eu fizer hoje, eles começam a chorar. Vai ser processado Começa a também. chorar e vai embora, por causa que entra em pânico. Então, você já começa nisso, você tira o celular, a pessoa ela tem essa necessidade de informação, e infelizmente a maioria das informações não edifica em nada. Não é necessidade de informação. Aí eu não estou assim querendo achar que eu tenho uma outra opinião. Não é isso. Eu vejo diferente. Eu acho que a gente tem uma necessidade de pertencimento. A gente precisa pertencer ao que está acontecendo. Só que aí, por outro lado, a gente está vendo que está prejudicando. Então, a gente precisa ter a coragem de fazer diferente. E é difícil para isso, pai e mãe, lidar assim, né? Nadar contra. Mas a gente nada contra. A gente criou o coral para nadar contra. Não, mas- desde o início. Mas, por exemplo, nós estamos falando, e nós vimos que houve já anos e anos atrás uma discussão muito forte, e aí tem o grupo dos contra, o grupo dos favoráveis, etc. E agora, finalmente, valeu lei a proibição nas escolas, que é algo impensável uns tempos atrás. Não é impossível, você não vai conseguir. Onde se joga? Está proibido.
E olha que benção, agora eles conversam, eles Agora brincam, voltaram a se ser divertem, amigos, a se ser amigos, relacionam. que isso aqui estava realmente impedindo. Sim. Graças a Deus Não, essa lei o maior veio. absurdo que eu acho, sabe o que é hoje? É ver namorados os dois usando o celular. Mas você sabe- Namorando, Conversando pelo celular. conversando pelo celular, ou então tá os dois lá sentados assim, ó. É. Falei, meu Deus. Sabe que a Dani colocou essa questão do sentimento de pertença? E eu não tinha pensado no celular nessa situação, mas tem razão, sim, porque é algo que eu já discuti muito dentro de políticas públicas. E essa semana a gente teve o dia de combate ao bullying, né? E muitas pessoas não encaram o bullying da forma que ele tem que ser encarado, que é algo sério, grave e que gera mortes, né? Sim. E fala, na minha época era assim, que nem eu na minha época, Mas a eu cultura era era chupeta outra. de baleia, eu A era cultura rolha era de outra. poço. Só que por quê? Porque eu dentro do grupo da escola, eu sofria o bullying, sofria, as pessoas falavam. Só que a hora que eu chegava em casa, eu tinha meus vizinhos, que eu ia jogar bola, eu tinha meus primos, eu tinha minha irmã, eu tinha minha família que dava atenção. Hoje, as crianças, adolescentes, não tem mais isso. Então Não ele tem tá um lá na amigo escola, naquele Sim, meio. não. Ele sofre bullying ali, ele não pertence àquele grupo. A hora que ele chega em casa, ele continua não pertencendo a grupo nenhum. É onde vem o vazio É dentro onde vem o deles, vazio, né? onde ele começa a buscar, de repente, Sim. essas. E aí a Fugas. gente vê tantos desastres.